dos principais personagens da luta armada contra o regime militar vai falar agora sobre um dos golpes mais ousados que a guerrilha planejou: o sequestro do comandante do 2º Exército em São Paulo. O plano chegou a ser parcialmente executado. O general que comandava o 2º Exército foi rendido pelos guerrilheiros no momento em que chegava a uma igreja em São Paulo. Ninguém soube da investida dos guerrilheiros na época, porque a imprensa estava sob censura. Quem comandou a ação foi este homem, Carlos Eugênio Paz. Nome de guerra, Clemente. Era o comandante militar da ALN, a Ação Libertadora Nacional, organização guerrilheira criada por Carlos Marighella. Aos 61 anos de idade, Carlos Eugênio Paz, o comandante Clemente, é hoje o único sobrevivente do comando da ALN. Era um dos nomes mais procurados pelos órgãos de segurança, porque atuava na linha de frente da guerrilha. Teve o rosto estampado em cartazes de "Procura-se" espalhados por todo o país. Nesta entrevista à Globo News, ele abre a caixa preta da guerrilha. Revela o diálogo dramático que teve enquanto apontava um fuzil para o peito do general. Se algum tiro foi disparado, a primeira rajada é no seu peito. Cita nomes que estavam numa lista de possíveis sequestrados. A captura do embaixador inglês. Descreve o plano de um general cubano que tinha participado da coluna guerrilheira de Che Guevara em Cuba: despachar para o Brasil um navio lotado de guerrilheiros. Confirmo que recebi uma proposta do general comandante do Exército de Havana. Fala de um tema tabu: os chamados justiçamentos, cometidos por guerrilheiros contra companheiros que ficaram sob suspeita. Essa é a informação que até hoje eu não dei. Porque você está perguntando, né? O ex-comandante militar da ALN volta a assumir publicamente a participação direta na execução de um empresário acusado de financiar a repressão. Participei da ação, eu dirigi a ação e fui o autor do tiro de misericórdia. Diz que aceitou dar esta entrevista para a TV e tratar de assuntos incômodos como os justiçamentos por um motivo: quer mostrar que todos os lados envolvidos na luta armada devem sair da sombra e quebrar o voto de silêncio. Como nós não temos vergonha do que fizemos, nós contamos. O guerrilheiro, que depois de voltar ao Brasil deu aula de música para crianças numa creche na zona sul do Rio, se confessa. Você chegou a planejar alguma ação contra alguma autoridade militar? Chegamos a planejar, participei do planejamento e chegamos inclusive a realizá-la. Só que foi uma ação que foi realizada até a metade apenas. Por quê? Seria a captura do Humberto de Souza Mello, então comandante do 2º Exército em São Paulo. Nós descobrimos que ele frequentava a Igreja Batista da Vila Mariana, ali na rua Joaquim Távora, entre a Domingos de Moraes e a rua Humberto Primo. Está lá, a igreja até hoje está lá. E nós montamos a ação. Como era uma ação que a gente não queria perder, só 3 ou 4 companheiros sabiam dessa ação até a última hora. Quando chega 40 minutos antes, é que a gente pega os companheiros que iam participar de 2 organizações: a Ação Libertadora Nacional, a ALN, e o Movimento Revolucionário de Tiradentes, o MRT. O que que acontece? Acontece que nós chegamos, o general desceu do carro e foi se encaminhando para a entrada da igreja. Descemos do nosso carro, o carro da ação estava parado a uns 30, 40 metros da entrada da igreja, e 2 companheiros que estavam nesse carro, que eram eu e o Zé Milton Barbosa. Mais uma vez, a gente sempre estava muito junto, devido aos laços de confiança que nos moviam. Então, descemos do carro e puxamos as armas. Eu estava com um fuzil, o Zé Milton Barbosa, nosso companheiro Castro,
estava com uma metralhadora, Schmeiser, alemã, 9mm, e o que aconteceu é que nós chegamos a render o general. O general estava com um ajudante de ordem, mais uns 2 ou 3 seguranças, à porta da igreja, do Templo Batista. Chegamos a rendê-lo, puxar das armas e colocar no peito dele, né, a 3 metros de distância, e dizer, olha, nós somos da Ação Libertadora Nacional e do MRT, do Movimento Revolucionário Tiradentes, você vai nos acompanhar. Nisso, exatamente nesse momento que a gente rende o general e que a gente fala isso para ele, chega uma patrulha do DOI-CODE e cerca o nosso cerco. Ou seja, ficou o general com a pequena comitiva dele na porta da igreja, nós em volta do general e eles em volta da gente. O cerco dentro do cerco. O cenário do ataque à comitiva do general comandante do 2º Exército foi este. A rua Joaquim Távora, no bairro de Vila Mariana, São Paulo. Aqui, em frente a esta igreja, o general Humberto de Souza Melo foi abordado pelos guerrilheiros. 10 guerrilheiros da ALN usaram 3 carros na operação. Um carro ficou em frente à igreja. O segundo carro parou do outro lado da rua. Um terceiro estava no fim da rua para dar cobertura à fuga. 4 caminhonetes do 2º Exército chegaram de repente ao local. A cena que se seguiu foi cinematográfica. Enquanto Carlos Eugênio Paz usava um fuzil e José Milton Barbosa uma metralhadora para imobilizar o general, os agentes do DOI-CODE apontavam armas contra os guerrilheiros. Outros guerrilheiros da ALN apontavam para os agentes do DOI-CODE. Quase todos estavam sob a mira de armas. Ao perceber a situação, na hora nem pensamos por que eles estão aqui. Na hora nós só pensamos, ó, isso aqui vai dar um morticínio, né? E foi o que eu disse pro general. Eu falei, olha, aqui vai morrer muita gente, general. Ou o senhor nos acompanha ou a gente arranja uma solução, porque eles estão nos cercando, mas nós estamos lhes cercando. O general falou, não, aqui hoje ninguém vai morrer. Eu falei, então nós vamos nos retirar tranquilamente, mas se algum tiro for disparado, a primeira rajada é no seu peito e da comitiva que o está acompanhando. E ele falou, não, aqui hoje ninguém vai morrer. Ele repetiu essa frase. O que aconteceu? Começamos a recuar, evidentemente, sempre apontando as armas para ele. O companheiro que estava dirigindo o nosso carro já liga o carro, deixa o carro preparado, primeiro engatado, nós vamos caminhando, nós vamos andando de costas. Atrás do nosso carro tinha um outro carro nosso que também estava apontando para o cerco do cerco, né? Eles entraram, eu fui o último a entrar, eu estava com um fuzil, fui dizendo assim, ó, pessoal, entra aí, entra aí, entra aí, entra aí. Quando o Castro entra com a metralhadora, eu fui o último a entrar, entramos no carro, nosso carro partiu em disparada, numa arrancada. O carro que estava atrás de nós parte conosco, tinha um terceiro carro nosso na esquina da próxima rua. A missão deles era fechar essa rua em caso de perseguição. Esperam nós dois passarmos e vão atrás da gente. Depois fomos fazer o transbordo, que era o quê? Você vai, abandona os carros da ação e troca por outros carros, né? Leva as armas, aquela coisa toda, abandona os carros da ação e depois se retira para bem longe. Esse dia a gente salvou a vida de um monte de gente, inclusive do general. Porque, evidentemente, se eles disparam, nós íamos disparar. O general ia morrer, quem estava na comitiva dele, que eram umas 5 ou 6 pessoas, também iam morrer e nós todos iríamos morrer também. Eles conseguiram chegar a tempo de cercar o nosso cerco, porque um militante do MRT que foi avisado nesses 40 minutos antes da ação de que a ação ia ser feita, seguramente deu algum telefonema, porque depois foi descoberto que essa pessoa estava infiltrado no movimento revolucionário Tiradentes, infelizmente. Tempos depois, 3 dos guerrilheiros da ALN que participaram da tentativa de sequestro do general seriam mortos em outras operações. Você apontou um fuzil para o comandante do 2º Exército em São Paulo. Você não hesitaria em nenhum momento em atirar? Era um inimigo que estava do outro lado. Há que chamar a atenção do nosso país.
qual foi o primeiro ato violento que foi feito dentro do nosso país, se não o dia 31 de março de 1964. Quem assaltou o poder foi a direita. Foram os banqueiros, os grandes empresários e os latifundiários que chamaram o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, as Forças Armadas do nosso país, para, ao invés de defender o nosso país de ameaças externas, defender o nosso país de quê? Do nosso povo, da nossa democracia. Eles deram o primeiro tiro. Outro dia vi aí um general dizendo que nós demos. Não, ninguém. Quem deu o primeiro tiro foram as Forças Armadas no dia 31 de março de 1964. Então, o comandante do 2º Exército, ele estava dirigindo diretamente a luta contra a democracia. Ele estava ali dirigindo diretamente a luta contra a liberdade. Ele estava dirigindo diretamente as torturas que aconteciam no DOI-CODE, no CENIMAR, então, no DOPS, em todos os órgãos repressivos, né? Então era um inimigo que estava diante e realmente, se fosse disparado um tiro naquele dia, nós dispararíamos os nossos tiros também. O comandante do 2º Exército fez algum apelo a você ao notar que você estava apontando um fuzil para ele? Devo dizer que ele se portou como um combatente, porque há uma coisa que nós, combatentes, prezamos, é o outro combatente se comportar como um combatente. Ele se portou como um combatente, ele não demonstrou nervosismo nem nada, ele só falou isso: não, hoje aqui ninguém vai morrer. E ainda repetiu essa frase de novo: hoje aqui ninguém vai morrer. Então assim, tudo bem, então nós vamos nos retirar. A tentativa de sequestro do general no início de 71 foi uma ação inédita. A ALN nunca tinha ousado sequestrar um militar de alta patente. O general Humberto de Souza Melo, comandante do 2º Exército na época do governo Médici, chegaria depois ao posto de chefe do Estado-Maior das Forças Armadas no governo Geisel. Como comandante militar da ALN, que ação você planejou, mas não teve tempo de executar? Você chegou a fazer alguma lista de possíveis sequestráveis? Sim. Amador Aguiar, que era presidente do Bradesco, Teobaldo Denigres, que era presidente da Fiesp, foi presidente da Fiesp, do próprio grupo Ultra, também tinha o Peri Igel, que era o presidente geral do Grupo Ultra, era também uma das pessoas que a gente contava capturar para trocar por prisioneiros. Nós tínhamos sempre essa lista porque, na verdade, o que a gente fazia? Aliás, eu gosto mais de chamar isso de captura de agentes no inimigo do que de sequestro, porque hoje em dia sequestro tem uma conotação diferente. Nós jamais sequestramos ninguém para pedir dinheiro. Nós queríamos libertar nossos companheiros presos que estavam sendo torturados e muitas vezes aliviar até salvar a vida desse companheiro, e também para que esse companheiro depois ele pudesse sair para o exterior e retornar para a luta. E sobre ações que a gente planejou e não teve tempo de executar, a mais importante era até uma série de ações. Essa série de ações ia se chamar Quinzena Marighella, ia ser realizada no começo de novembro. Marighella, a gente sabe que foi assassinado em 4 de novembro de 1969. Em novembro de 70, um ano após a sua morte, o nosso então dirigente, então comandante Joaquim Câmara Ferreira, o Toledo, o velho, ele contava realizar o que Marighella não tinha conseguido em vida, que era lançar a guerrilha rural. O guerrilheiro Carlos Marighella criou a Ação Libertadora Nacional no início de 68 para promover a luta armada contra o regime militar. Terminou morto a tiros na noite de 4 de novembro de 1969, numa emboscada comandada pelo delegado Sérgio Fleury, na Alameda Casa Branca, em São Paulo. O sucessor de Marighella no comando da ALN, Joaquim Câmara Ferreira, o Toledo, também foi morto por Fleury um ano depois. Então nós já tínhamos preparado o lançamento da guerrilha rural, uma ação no Maranhão, no centro, no sul do Maranhão, sudoeste do Maranhão, e nós íamos, ao mesmo tempo, nas grandes cidades, fazer uma série de ações para dar repercussão à ação lá e, ao mesmo tempo, também fazer a campanha do voto nulo, que ia ter as eleições de 1970. Nós fizemos uma grande campanha, essa nós chegamos a realizar, mas para isso a gente ia fazer
a captura do embaixador inglês no Rio de Janeiro. Íamos fazer, inclusive, panfletagem aérea. Cheguei a fazer 2 voos lá. Tem deve ter até hoje, um clube, um aeroclube ali em Jundiaí. E a gente ia lá, cheguei a fazer 2 voos para fazer o levantamento da cidade como um todo e decidir em quais pontos a gente ia jogar os panfletos. E depois íamos pousar não mais no aeroclube, porque essa hora já estaria tomado pela repressão, quando terminássemos a panfletagem. Íamos pousar na rodovia Castelo Branco. Já tínhamos escolhido o trecho em que ia ser fechada a rodovia, o avião ia parar ali e de lá fugiríamos de carro, voltando para a cidade de São Paulo. Na madrugada do dia 23 para 24 de outubro, em São Paulo, Joaquim Câmara Ferreira é preso, é torturado até a morte. A morte de Toledo inviabilizou esse lançamento da guerrilha rural, como um ano antes a morte de Marighella tinha viabilizado o lançamento da guerrilha rural também. Então, suspendemos as ações e fizemos somente a campanha do voto nulo. Por que o sequestro do embaixador inglês não foi realizado? Ao contrário do que aconteceu com outros embaixadores. Porque Eduardo Collen Leite, mais conhecido como Bacuri, para nós que estávamos ali no combate junto com ele era Basílio, foi preso fazendo justamente o levantamento do embaixador inglês, aqui no Rio de Janeiro. O embaixador britânico, que escapou de ser sequestrado pelos guerrilheiros da ALN, chamava-se David Hunt. Tinha lutado na Segunda Guerra Mundial e sido secretário do primeiro-ministro Winston Churchill. De volta à Inglaterra, escreveu um livro dizendo que nunca tinha sido tão feliz quanto no período em que viveu no Brasil. Não sabia que estava na lista dos sequestráveis. Estavam já fazendo o levantamento, já estava praticamente pronta a ação. Ele vai fazer com 2 pessoas, que eram militantes de uma outra organização que também participaria dessa ação. E esses 2 companheiros, militantes dessa outra organização eram infiltrados. Então, Bacuri sai do carro, desce do carro, junto com eles para fazer o levantamento do inglês. Quando sai do carro, vai andando e é surpreendido pelas costas, é preso diretamente pela equipe do Fleury, que saiu de São Paulo para o Rio para prender ele. Então, significa que a ação do inglês estava já conhecida, porque tinham 2 infiltrados de outra organização que estavam participando do levantamento. Por isso não pegamos o inglês. A ALN já tinha participado dos sequestros do embaixador americano Charles Elbrig e do embaixador da Alemanha Van Holleben. O americano foi trocado por 15 presos políticos que seguiram para o exílio. O alemão por 40 presos. Você participaria do sequestro do embaixador inglês, pessoalmente? Quando eu saí do Rio de Janeiro, quando eu entrei na clandestinidade, a primeira coisa que a gente viu aqui no Rio é que eu tinha que sair do Rio de Janeiro. Primeiro porque era bastante conhecido, quer dizer, eu tinha vivido toda a minha infância e adolescência aqui no Rio de Janeiro. E de outra maneira, e também, uma questão muito concreta, eu tinha servido o Exército aqui no Forte Copacabana, eu era desertor do Exército, no Forte Copacabana. Então, só de militares que podiam me reconhecer na rua, eu já tinha pelo menos um batalhão inteiro, que era o Forte Copacabana, né? O próprio embaixador alemão, que a ALN também participou aqui no Rio, eu participei de todo o planejamento, eu designei os 2 companheiros que vieram de São Paulo da ALN para participar, inclusive tiveram comando da ação, que foi inclusive o próprio Bacuri, o próprio Eduardo Collen Leite, e o Zé Milton Barbosa, ex-sargento telegrafista do Exército, que era também do nosso comando militar, vieram, participaram, e eu querendo participar, porque a gente estava ali na luta, a gente queria participar de todas as ações. Mas o companheiro Toledo disse o seguinte: não, você está maluco, você vai para o Rio de Janeiro, você está andando numa rua, você vai ser reconhecido, no Rio você não vai. Você fez parte do chamado Tribunal Revolucionário da ALN. Que sentença esse tribunal decretou, mas não chegou a ser executada? Houve alguma? Não é que havia um tribunal. O tribunal era as direções da ALN. Não conseguimos pegar o general lá naquele dia, não conseguimos pegar o Fleury, que era um grande carrasco
da ditadura na época, né, que matou Marighella e mais um monte de gente, torturou pessoalmente minha mãe, né, não conseguimos, mas não teve nenhuma assim, sentença que tenha sido dada que não tenha sido executada. Vocês chegaram a planejar alguma ação especificamente contra o delegado Sérgio Paranhos Fleury? Nós procurávamos o Fleury. Ele era muito cuidadoso, ele tinha mais de uma casa, ele trocava, ele ia para um lado, ele ia para o outro, ele saía de uma delegacia e ia para outra, quer dizer, teve um... Ele realmente, ele... Agora, eu tive, uma vez, eu junto com o Paulo de Tarso Celestino, um companheiro da LN desaparecido, e os nossos desaparecidos, nós queremos nossos desaparecidos, né? É importante que nesse momento, Comissão da Verdade, apareçam os desaparecidos. Preso por agentes do DOI-CODE no Rio de Janeiro em 12 de julho de 1971, o advogado Paulo de Tarso Celestino, que militava na ALN, desapareceu desde então. Paulo de Tarso Celestino, um dos desaparecidos da ALN, também integrante da direção nacional. Uma vez estávamos no Brooklyn Novo, lá em São Paulo, e quando vimos o Fleury num carro e fomos atrás. Ele escapou, não conseguimos pegá-lo. Você confirma que recebeu do governo cubano uma proposta para usar combatentes cubanos no Brasil? Confirmo que recebi uma proposta do general comandante do Exército de Havana, Arnaldo Ochoa. Confirmo e tenho testemunhas disso. Ele tinha uma história muito rica de vida, ele tinha sido da coluna do Che Guevara, ele foi, aliás, alfabetizado na coluna guerreira do Che Guevara na Serra Maestra. Um dia, exatamente, de noite, já bem tarde, já devia ser já um começo de madrugada, no quartel-general do Exército de Havana, ele me expõe, no mapa, ele me expõe um plano. Ele diz o seguinte: olha só, Clemente, se a gente pega aqui um barco, a gente sai de Cuba, a gente faz isso aqui, a gente consegue chegar na embocadura do Rio Amazonas sem ser detectado por ninguém, porque eu conheço os caminhos, eu já estive na Venezuela, você sabe disso, eu tenho como fazer isso. Esse barco, ele pode vir cheio com 100 combatentes cubanos, 100, uma centena de combatentes cubanos, armados até os dentes, sob o seu comando e o meu comando. Eu só ouvindo, né? Entramos aqui pela foz do Amazonas e aí ele me mostra no mapa aqui, desembarcamos e nos embreamos na floresta amazônica. Por quê, Clemente? Você sabe que o grande passo que vocês não conseguiram dar no Brasil até hoje foi o lançamento da guerrilha rural. Então nós podemos sair daqui com esses combatentes e montar essa guerrilha e completar mais um dos passos estratégicos que vocês previram lá no início. Aí eu falei: Ochoa, não. Aí ele: não, mas você vai dizer não assim tão rápido assim? Eu falei: não, eu vou dizer por quê. Vamos eu e você, num barco com 100 cubanos, você vai querer dizer que o comando vai ser meu? Primeiro lugar. Primeiro, não, que eu vou lhe dizer. O comando não vai ser meu, o comando vai ser seu, né? Segundo lugar, nossa organização chama-se Ação Libertadora Nacional. Como é que eu vou explicar para o meu povo que eu estou lutando para libertar meu país, me tornando responsável por trazer tropas de um exército estrangeiro para lutar dentro do meu país, internacionalizando o conflito? Onde é que esses guerrilheiros cubanos ficariam exatamente? No mato. A entrada para a floresta amazônica, onde realmente, para uma tropa guerrilheira, ela era muito boa por causa da cobertura vegetal, você não podia ser atingido por aviões, por helicópteros, essas coisas todas. O general cubano Arnaldo Ochoa era um dos guerrilheiros que, comandados por Fidel Castro e Che Guevara, derrubaram a ditadura de Fulgêncio Batista em Cuba. O general, que queria trazer guerrilheiros cubanos para o Brasil, participou do treinamento de rebeldes no Congo, em Angola e na Etiópia. Recebeu o título de Herói da Revolução, mas foi executado em 1989 por um pelotão de fuzilamento acusado de traição e corrupção. Você, como comandante militar da ALN, recebeu dinheiro de Cuba? Não, nem um tostão. De Cuba nós nunca pegamos dinheiro. Por quê? O Marighella definia muito bem. Quem vai financiar a nossa atuação é o capital financeiro. Nós vamos ao banco e não tiramos o dinheiro do correntista, estamos tirando o dinheiro do banco, do dono do banco, né? Ou seja, do capital financeiro. E sempre foi assim.
Nós assaltávamos bancos, expropriávamos o dinheiro dos bancos, expropriávamos o dinheiro dos carros pagadores e nunca precisamos e nunca nem pedimos. E mais, nunca encontramos com nenhum cubano aqui dentro do nosso país. Eu tinha 19 anos de idade quando eu participei do primeiro combate em que eu fuzilei um agente do inimigo. Por que exatamente você foi escolhido por Carlos Marighella para participar da guerrilha? Que orientação ele deu a você? Aqui nesse país aconteceu o seguinte, foi dado um golpe de Estado e só um time foi a campo. Não houve uma resistência. A direita jogou suas tropas na rua e a esquerda não jogou nada na rua. Agora vocês imaginem, eu, um jovem, no dia do golpe de Estado, eu tinha 13 anos de idade. Minha casa foi invadida porque minhas irmãs eram estudantes, ligadas com o JEC, Juventude Estudantil Católica, e a minha casa foi invadida. A nossa geração queria reagir, queria participar de uma resistência. Como é que os caras chegam, acabam com a liberdade, arromba a porta do Palácio do Governo, arromba a porta do Congresso, sai caçando todo mundo. Era esse o país que a gente estava vivendo. E nós queríamos participar dessa resistência. E Marighella foi o primeiro assim que lançou essa palavra de ordem de nós temos que resistir com as mesmas armas que eles usaram para tomar o poder. Ou seja, as armas de fogo. Nós temos que construir uma guerrilha urbana, uma guerrilha rural e enfrentar a ditadura e derrubar a ditadura e instaurar uma democracia popular. Marighella, conversando, você toparia ir para Cuba treinar? Porque na época mandavam os companheiros para treinar a guerrilha em Cuba. Aí eu falei, o que você mandar? Quer dizer, eu quando conheci Marighella, para mim ele se tornou meu líder. Eu decidi que eu ia colocar a minha juventude, a minha vida, sob o comando de Carlos Marighella. Alguns meses depois, eu fui convocado para o Exército Brasileiro. Aí Marighella chega para mim e fala, e aí? Eu falei, olha, tem aí uns coronéis lá de Alagoas, da minha terra, que meus pais conhecem, eu posso tentar conseguir que eles me dispensem por excesso de contingente, alguma coisa assim. Aí ele falou, não, vamos fazer o seguinte, tem como você pedir para esses coronéis amigos da família que ao invés de eles te dispensarem, eles te façam servir no forte de Copacabana? Eu falei, deve ter. Eu falei, por quê? Ele falou, porque o forte de Copacabana, hoje no Exército Brasileiro, aqui no Rio de Janeiro, é responsável pela segurança da Zona Sul da cidade. E lá tem cursos de contra-guerrilha. Guerrilha e contra-guerrilha. Então, ao invés de você sair daqui e ir para Cuba, uma dificuldade imensa, não sei o que, você chega e treina aqui mesmo no Exército Brasileiro. Eu falei, tudo bem, fui lá, minha mãe foi conversar com os coronéis, não sei o que, e conseguimos realmente. Aí ele me chama um dia e fala o seguinte, olha, você não vai no Exército para aprender a atirar, não. Porque aprender a atirar, você pode aprender aqui mesmo. Você mesmo já fez treinamento de tiro, já está capacitado para usar uma arma, a organização já lhe deu essa licença, você já pode usar uma arma. Isso não é problema. Eu quero que você vá lá, essencialmente, para duas coisas. Primeiro, aprender a obedecer. Porque a base de qualquer comando militar é assim, o comandante aprende a mandar quando ele aprende primeiro a obedecer. Se ele é um soldado disciplinado, ele pode se tornar um comandante de uma tropa de guerrilha ou de qualquer outra tropa do mundo. Porém, você vai primeiro aprender a obedecer. Você vai ser o reco lá, vai ser o soldado, e eu quero que você seja o melhor soldado de lá. E segundo, eu quero que você aprenda como raciocina um militar, para que você possa se tornar um quadro militar da guerrilha. Cumpri minha tarefa no Forte Copacabana, realmente me tornei um bom soldado. Claro que aprendi a atirar, participei até de desembarque. Nós atravessamos aqui a Baía de Guanabara em barcaças da Segunda Guerra Mundial, fizemos treinamento de desembarque, passamos dias e dias no mato para treinar a combater as tropas da guerrilha. Né? Me tornei nesse treinamento granadeiro, aprendi a lançar granada, essa coisa toda. Mas, sobretudo, eu fiquei assim, aprendendo a obedecer e a pensar como um militar.
numa das ações guerrilheiras, você carregava uma metralhadora numa sacola, 2 pistolas na cintura, um revólver calibre 38 no casaco, além de 2 granadas. Você aprendeu a manejar todas essas armas dentro do quartel? Sim, inclusive granada. Em que situação você conseguiria usar todo esse armamento? A questão é que você tinha que ter poder de fogo para que o seu combate durasse o maior tempo possível, porque para você tentar fugir, né? Eu não era uma pessoa que pudesse ser preso assim, entendeu? De uma maneira simples, né? Eu tinha decidido na minha mente, nas minhas ações, que eu ia dar o máximo de trabalho possível. A metralhadora, porque a metralhadora é aquela arma que quando ela fala, quer dizer, quando você dispara uma rajada de metralhadora, você provoca na fileira inimiga uma seguinte reação: cair todo mundo no chão, deitar todo mundo no chão. Isso já te dá um tempo para você assumir esse combate e tomar o segundo passo nesse combate, né? As 2 pistolas semiautomáticas, porque realmente elas têm mais precisão. Eu tinha uma Luger e uma P-38, as 2 9mm, as 2 do exército alemão, da Segunda Guerra Mundial, e carregava um revólver. Por quê? Porque a arma semiautomática e a arma automática sempre tem um perigo de engasgar, né? Porque são mecanismos um pouco mais complicados do que um revólver, então às vezes engasga. Então o revólver não era na coisa, o revólver era atrás, o revólver era na calça, na parte de trás, o revólver era para. Se esses pentes, se essas armas, se uma delas semiautomática, ela falhasse, eu tenho uma arma que não era automática, que é mais segura, para escapar do cerco. A gente tinha que estar preparado para enfrentar esse cerco e sair dele com vida. Eu levei muito a sério uma frase do Che Guevara que dizia assim: o primeiro dever de todo revolucionário é se manter vivo. O ex-comandante militar da ALN diz que perdeu a conta do número de ações armadas de que participou em 6 anos de guerrilha até o início de 1973. Admite que nestas operações, cerca de 8 militares foram mortos. Você matou o empresário Boylen, que era acusado de financiar a repressão? Eu participei da ação, eu dirigi a ação e fui o autor do tiro de misericórdia, que é o último tiro que é dado, né? Para nós, não é apenas uma acusação, quer dizer, desde a época nós tínhamos testemunha, temos testemunha viva até hoje, de gente que foi torturado na frente dele. Ele assistia sessões de tortura. Agora, não é que apenas assistisse, nós temos inclusive gente até hoje que deu depoimento na época que quando ele se retirava da sala de tortura, os torturadores saíam junto com ele e que quando eles todos voltavam, a linha de interrogatório mudava. Quer dizer, então, era uma participação, sim, efetiva na guerra. Empresário dinamarquês radicado no Brasil, Henning Albert Boysen, foi executado na rua Barão de Capanema, nos Jardins, em São Paulo, na manhã do dia 15 de abril de 1971. Era presidente do grupo Ultragaz. Não era um inocente, um empresário, ele não foi justiçado simplesmente porque ele era um empresário. Ele foi justiçado porque ele era um quadro do sistema, ele era um quadro direto da repressão. E como tal, ele estava sujeito às sanções da guerra, como eu estava sujeito também. Quantas vezes mandaram tiro em cima de mim? Pegaram minha mãe em 74 em São Paulo, ela passou um mês sendo torturada pelo Sérgio Paranhos Fleury. Fizemos campanha internacional para poder libertar minha mãe, que era uma militante da Ação Libertadora Nacional. Minha mãe foi uma militante da LN, saiu daqui, foi para Cuba fazer um curso de enfermagem de guerra e voltou para cuidar dos feridos da LN na clandestinidade, né? Então, todos nós estávamos sujeitos a sanções de guerra, e ele também. Então, essa sanção, no caso dele, foi aplicada. Carlos Eugênio Paz, o Clemente, recrutou a mãe, que tinha 49 anos de idade, para a guerrilha. Maria da Conceição Coelho da Paz entrou para a ALN. Adotou o codinome de Joana. Passou 2 anos em Cuba treinando enfermagem. Terminou presa e torturada em São Paulo para dizer onde o filho estava. Não disse. A essa altura, Carlos Eugênio já estava fora do país. Quando o reencontrou, ela disse que uma mãe não entrega um filho em nenhuma hipótese.
A mãe do ex-guerrilheiro morreu aos 79 anos em 2000. Você, tanto tempo depois, tem algum sentimento de remorso ou de arrependimento por ter cometido essa morte? Todo combatente tem marcas de guerra. Mentira aquele que disser que não tem, não sofre com... porque a guerra é o ato mais extremo, né? O momento extremo da humanidade em que você tem dois lados se enfrentando com arma de fogo, né? Então, as marcas de combatente eu tenho e terei sempre, e eu que tenho que aprender a conviver com isso. Eu tinha 19 anos de idade quando eu participei do primeiro combate em que eu fuzilei um agente do inimigo, né? Tudo isso deixa marca. Agora, não confundo isso, nunca confundi isso com arrependimento. Arrependimento eu não tenho nenhum. Eu vou lhe dizer por quê. Porque a gente precisava ter na história do Brasil isso muito claro. Quando há tirania, há resistência. Quando alguém assalta o poder, como assaltaram o poder em 31 de março de 64, ele tem que saber que sempre vai ter um punhado que seja, ou dois punhados, ou três, ou quantos punhados sejam, de brasileiros que vão se levantar e usar as mesmas armas. Então, disso eu não me arrependo, eu não tenho nenhum tipo de remorso assim, não. Agora, as marcas de guerra eu tenho. Eu não morri, mas eu morri. Porque cada um dos companheiros meus que morreram, eu morri um pouco junto. A primeira companheira que eu tive na vida, Ana Maria Nassinovic, foi fuzilada na luta armada, no bairro da Moca, saindo de um restaurante, reconhecido pelo dono do restaurante. A estudante de Belas Artes, Ana Maria Nassinovic, era guerrilheira da ALN. O dono do restaurante onde ela almoçava no bairro da Mooca, em São Paulo, denunciou-a depois de ter visto uma foto de Ana num cartaz de procurados. Em questão de minutos, agentes do DOI-CODE cercaram o restaurante. Ana foi morta a tiros no dia 14 de junho de 1972. Tinha 25 anos. Outros dois guerrilheiros da ALN foram mortos na operação. A minha mãe foi torturada, eu tive uma irmã torturada. Quer dizer, todas aquelas pessoas que iam morrendo, eu ia morrendo junto também. E tinha as mortes que eu cometi, é claro. Carlos Eugênio Paz, que até hoje usa o codinome dos tempos da guerrilha, Clemente, foi condenado à revelia a 124 anos de prisão. Considerado desertor do Exército, requereu a comissão de anistia e conseguiu a reintegração nas Forças Armadas. Desde 2009, reconquistou a patente de sargento do Exército. Eu sou um humanista. Eu entrei para a luta armada por ser um humanista. Agora você veja que prejuízo que causou o golpe de Estado, que fez com que brasileiros e brasileiras tivessem que participar de uma luta fratricida. Alguém acha que nós estávamos ali porque gostávamos de ficar dando tiro nos outros? Então, nós temos essas dores. Você participou diretamente da execução, então? Essa é uma informação que até hoje eu não dei. Há um episódio polêmico na história da luta armada. Os chamados justiçamentos cometidos por guerrilheiros contra companheiros que eram suspeitos de terem cometido traições. Você participou no dia 23 de março de 71 da execução de um militante da LN, Márcio Leite de Toledo, que defendia uma pausa na luta armada e foi considerado inconfiável. Que argumento você usou na época para defender essa execução? Você repetiria esses argumentos hoje? Em primeiro lugar, tem que dizer o seguinte, foi uma ação de organização, né? A coincidência é que eu sou o único que está vivo, só isso, né? Mas se mais tivessem sobrevivido, mais estariam aqui junto comigo assumindo esse tipo de ação que a Eliane fez. Primeiro, não era um simples militante, era um integrante da coordenação nacional da Eliane. O companheiro sai,
da, 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 da reunião e desaparece por 40 dias. Desapareceu. A tal ponto que nós não sabíamos se tinha sido preso, se não tinha sido preso, se tinha saído do Brasil, se não tinha saído do Brasil, se estaria naquele momento ali fazendo algum tipo de coisa reprovável ou não, não sabíamos nada, sumiu, desapareceu. Volta. Um belo dia volta, e a gente diz, pô, o que que houve? Ele falou, não, eu vi que o Toledo caiu e achei que, na verdade, era hora de preservarmos nossas forças e que, portanto, eu sumindo da organização, se a organização estava toda caindo, eu não cairia. Eu assim, tudo bem. Nós dissemos, sempre usar a primeira pessoa do plural, porque isso não é uma coisa minha, isso é uma coisa de uma organização que tinha uma direção e que tomava decisões colegiadas. Mas você participou diretamente dessa execução? Participei, não, isso eu vou dizer. Eu participei diretamente de toda a camada, de todas as decisões e todas as discussões. O companheiro vai, aí volta. Quando volta, a gente diz, tudo bem, o que você pretende? Não foi dito nada de dar uma parada. Disse pra gente, eu quero me reintegrar. Se volta, se reintegra a organização. Sai para fazer uma ação, onde ele era o homem da metralhadora. Foram lá, expropriaram um carro, quando foram trocar a placa do carro no matagal, chega a polícia, ele pega a metralhadora dele e se manda. Sai correndo sem dar um tiro, sem avisar os companheiros. Ou seja, expondo os companheiros à prisão, morte e tortura. Né? Os companheiros ainda bem que perceberam a tempo a chegada da polícia, travaram um tiroteio com a polícia e fugiram. E chegaram dizendo, pô, o cara nos abandonou na ação. E atos sucessivos desse tipo foram sendo cometidos. Chegamos, a direção nacional da ELN chega então para ele e diz o seguinte, olha, a nossa proposta é a seguinte, sai do Brasil, se você é livre, você pode fazer o que você quiser, você volta, você vai para outra organização, você faz o que você quiser, ou fica lá fora. Né? E tudo isso foi sendo recusado até um momento em que as direções da Ação Libertadora Nacional, a direção regional de São Paulo e a direção nacional da ELN tomou essa decisão. Então, realmente, nós fomos lá e cumprimos a tarefa. Agora, não foi... Porque é uma coisa interessante. Alguns companheiros hoje em dia, eles, por questões de foro íntimo, eles optam por não assumir o que foi feito lá atrás. Não tenho nada a ver com isso, eles têm a liberdade disso, se para a felicidade deles eles precisam não assumir essas coisas, eu ao contrário, eu só consigo ser feliz porque eu assumo as coisas que eu faço. Isso é uma coisa minha, pessoal, também de foro íntimo e que eu não exijo que ninguém tenha esse tipo de comportamento. Você participou diretamente da execução, então? Essa é uma informação que até hoje eu não dei. Essa é a informação que até hoje eu não dei. Porque você está perguntando, né? E, na verdade, verdadeira, eu acho que eu também não dei, porque também até hoje ninguém teve essa atitude de chegar e me perguntar diretamente. Participei sim da ação. A tiros, na rua, numa rua, no jardim, daqueles jardins lá de São Paulo, como você disse, no dia 23 de março de 1971. Foi um comando de 4 companheiros que participou, não fui eu sozinho. Os outros 3 estão mortos. O ex-estudante de Sociologia, Márcio Toledo Leite, foi enviado pela ALN a Cuba para treinar guerrilha. Passou 2 anos na ilha. Voltou ao Brasil meses depois da morte do líder da ALN, Carlos Marighella. Passou a divergir dos outros dirigentes sobre as táticas de luta. A execução ocorreu na rua Caçapava, em São Paulo, em março de 1971. Um panfleto deixado no local pela ALN dizia: uma organização revolucionária em guerra declarada não pode permitir uma defecção desse grau em suas fileiras. Márcio Toledo foi atingido por 8 tiros. Tomamos aquela decisão, foi uma decisão coletiva, uma decisão de organização, né? Que eu não assumo sozinho, que eu não sou maluco, eu não sou louco de decidir uma coisa dessa sozinho. Isso era uma direção. Se você estivesse agora num tribunal e fosse convocado a justificar as execuções de que você tomou parte, tanto de companheiros, como nesse caso, quanto de inimigos, como era o empresário Boylen,
qual o primeiro argumento que você usaria para se defender? Clausewitz. Na guerra, você tem que preservar suas próprias forças e aniquilar as forças do inimigo. Guerra é guerra. Você, num certo momento, então, considerava companheiros como inimigos. Não. Companheiros, não. Mas nesse caso da execução? O que a organização, mais uma vez, o que a organização, Ação Libertadora Nacional, considerou é que ele já passava a ser um perigo para a organização, dada a condição de dirigente da organização e a quantidade de informações que ele tinha e o fato de que ele estava abandonando companheiros à sua própria sorte num combate. Ao justificarem atos violentos cometidos pela chamada repressão, militares usam uma frase que você usou há pouco: guerra é guerra. Você aceita essa justificativa dada por parte dos militares? No combate, sim. No combate, sim. No combate, nunca saí por aí me queixando de que atiraram em cima de mim. Não. Combate é combate. Quer dizer, em primeiro lugar, o combate deles era um combate de ditadura. Eles tomaram o poder num país que tinha uma constituição das mais democráticas do mundo na época, de 46. Eles instituíram a violência, nós respondemos. Agora, de qualquer maneira, na hora do combate é combate. Agora, não pode se considerar combate você prender um homem ou uma mulher, levá-lo para dependências do Estado e, de forma covarde e vil, torturá-los. Isso não é combate. A tortura não é combate. A tortura não faz parte de um combate. É rejeitada por todas as convenções de guerra. Que Estado é esse que leva um indivíduo, através da dor psicológica, através da dor física, é capaz de fazer com que um ser humano dê informações sobre um outro companheiro, quer dizer, sabendo que ele vai passar a mesma coisa que ele está passando, quer dizer, que crueldade é essa que não pode se chamar de combate? Agora, na hora do combate, realmente, guerra é guerra. Há uma polêmica sobre atos cometidos durante a ditadura militar. Uma corrente diz que as ações cometidas por guerrilheiros devem ser igualmente investigadas, não apenas a violência cometida por militares. Que posição você tem sobre essa polêmica? Elas já estão investigadas. Uma grande parte nossa foi presa. Foi presa, foi torturada e, sob tortura, deu informações. E o outro ia preso e ia torturado e falava daqui. Foram julgados e condenados. E a grande maioria cumpriu pena, fora aqueles que estão cumprindo a pena de morte, que foram mortos na época, né? E não podem nem recorrer, porque estão mortos, né? Eu fui condenado a 124 anos de prisão, a revelia. Sempre a revelia, porque não ia me apresentar, porque era pedir para ser morto. O então comandante militar da ALN usou identidade falsa para atravessar de ônibus a fronteira do Brasil com a Argentina. Escolheu o nome mais comum possível, João José da Silva. Passou pelo Chile, por Cuba, pela União Soviética e pela Tchecoslováquia, até chegar a Paris. Com a desarticulação da guerrilha, desistiu de voltar ao Brasil. Passou 8 anos exilado na França. Então, o resultado, nosso lado já está mais do que investigado. Sem contar que, como nós não temos vergonha do que fizemos, nós contamos. O nosso lado está todo investigado. O que não está investigado é onde está Paulo de Tarso Celestino. Onde é que está Paulo de Tarso Celestino, da LN? Onde é que está o Jonas? Cadê o corpo do Jonas? Mataram? Evidentemente mataram, mas onde é que está? Por que mataram? Como mataram? Quem matou? Onde está? Isso nos importa, porque nossos livros de história têm que ter essas lacunas preenchidas. O ex-operário Virgílio Gomes da Silva, o Jonas, um dos chefes da ALN, comandou em setembro de 69 a operação de sequestro do embaixador americano. Preso 3 semanas depois, entrou para a lista dos desaparecidos políticos. Essas famílias, elas têm que ter a quem chorar. Elas têm que ter a quem enterrar. A quantidade de mães que já morreram, que não puderam enterrar seus filhos.
Então, vem dizer que quer investigar o nosso lado? Logo depois de voltar ao Brasil, o ex-comandante militar da ALN, que tocava piano e violão quando era menino, viu nos classificados de um jornal que uma creche em Botafogo precisava de um professor de música para crianças. A partir daí, passou 20 anos ensinando música. Primeiro na creche, depois em escolas, por fim num curso que abriu. Fez psicanálise durante 10 anos. É alagoano, não teve filhos. Vive com a mulher no interior do estado do Rio. Se você for convocado a depor diante da Comissão da Verdade, você aceitará? Se for para ir lá, para dizer o que eu estou dizendo aqui, o que eu estou dizendo em todos os outros lugares, para dar um testemunho da minha vida dentro, no momento em que eu me meti a participar da história do Brasil, porque tem que ter essa responsabilidade. Você não pode entrar na história, causar tudo que nós causamos e depois não querer assumir as coisas. Eu assumo. Então, quer me chamar para um depoimento? Estarei a hora que for convocado. Agora, se for para tentar julgar os meus atos, aí mais uma vez eu serei julgado a revelia.